Bem, muito obrigado, senador Racir Rogaski, presidente da sessão. O debate visa aprimorar a lei que existe. Deixei muito claro a todos. A questão não é ser contra ou a favor, e sim buscar caminhos que ajustem a legislação de forma tal que todos se sintam contemplados no campo da razoabilidade. Mas, senhor presidente, hoje é o Dia Mundial da Internet. Esse veículo que move milhões e milhões de internautas no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente. E por isso quero comentar a importância desse instrumento que nos permite ver, como eu digo às vezes, além do horizonte. Porque tudo aquilo que a gente faz hoje em tempo real, via internet, é pouco, mediante aquilo que vamos ver no amanhã, pelo crescimento das redes. Mas, enfim, senhor presidente, quero lembrar que, na verdade, foi nesse sábado, né? Que sábado, 17 de maio, foi lembrado o Dia Mundial da Internet. Essa data foi estabelecida pela ONU em janeiro de 2006. E também, nessa mesma data, lembramos os dias da Sociedade da Informação e das Telecomunicações. Senhor presidente, não vou voltar muito no tempo, porque teria que discorrer aqui sobre o início da internet já lá na Guerra Fria, ou do seu primeiro boom em 1990, com a chegada de serviços de provedores e barateamento dos computadores. Quero falar sobre como ela tem alcançado, eu diria, mais de 90% dos lares do Brasil e em grande parte do mundo. Como tem conectado o mundo e mudado o hábito e ações das pessoas. Passados os 20 anos, é fato que hoje a internet é extremamente popular. Ela é instrumento de trabalho, de estudo, diversão, comunicação, negócio e etc. A população brasileira tem os mais diversos serviços e informações ao alcance da mão, ali, na telinha, quer seja do computador, quer seja, por exemplo, do celular. Digo tela, pois pode ser por meio de um computador ou do seu smartphone em suas casas, em seu trabalho, em lan house, ou no metrô, no banco, na praça, enfim, com o celular, em qualquer lugar. Você quer, por exemplo, comprar roupa, sapato, comida, ingresso no cinema, os jogos da Copa, passagem, marcar uma consulta no médico, fazer transações bancárias, até namorar, por que não? A internet te dá essa oportunidade. Eu vou além. É com ela também que nós, senadores, nos comunicamos com a nossa gente, não só pela TV Senado, pela Rádio Senado, pela Agência Senado, mas também através de mensagens do Alô Senado. Por exemplo, no meu caso, pelo e-mail oficial, pelo meu site, pelas minhas contas de Facebook, Orkut, Twitter, Instagram, Google. Mas eu tenho o maior orgulho de responder a todos. A internet no Brasil é hoje o terceiro veículo de maior alcance, atrás apenas do rádio e da TV. Somos, segundo o Ibope, 57,2 milhões de usuários ativos da internet, dos quais 38% acessam a web diariamente. Somos o quinto país mais conectado e o principal local de acesso é a lan house, 31%, seguido da própria casa, 27%, e da casa de parentes e de amigos, 25%. É fato que ela avançará muito mais ainda durante os próximos anos. 90% dos consumidores, antes de tomar a decisão da compra, ouvem sugestões de pessoas conhecidas,
A internet está mudando nosso hábito de consumo. Mas um dado é preocupante. A desigualdade social faz com que, infelizmente, entre os 10% mais pobres, apenas 0,6% tenha acesso à internet. No entanto, entre os 10% mais ricos, esses números sobem para 56,3%. Somente 13,3% daqueles que não são brancos usam a internet. O índice de acesso à internet são região sul, 25,6%, sudeste, 26,6%, que contrastam com as regiões do norte, 12%, e do nordeste, 11,9%. Senhor presidente, comentamos assim um pouco sobre outro boom da internet no Brasil, o acesso às redes sociais. O brasileiro gasta hoje em torno de 5 horas mensais nas redes sociais. E 91% dos usuários estão nas redes sociais. Desses, 58,7% são mulheres. Em sua frequência de acesso, 88,9% usam o Facebook. Nosso país ocupa o segundo lugar entre quem mais acessa o Facebook. Dados do próprio Face mostram que são gastas, no total, 12 horas no acesso ao Facebook. 41% usam o Twitter, 31,7% usam o Orkut e 21,7% usam o YouTube. Os brasileiros, ou seja, o brasileiro, só perde para os Estados Unidos no uso das plataformas de Twitter, Facebook e YouTube. 92% dos jovens do Brasil que acessam a internet usam as redes sociais. E o que move essa multidão com tanta paixão pela internet? Paixão, curiosidade, ativismo. O estudo Brasil com S de social, no fim de 2013, buscou entender o porquê dessa popularidade através de uma análise do comportamento típico nacional. Ele destaca 6 características que definiram o jeito brasileiro de ser, todas refletidas em nosso uso das redes. Somos sociais e sociáveis. Adoramos uma novidade, damos muito valor a símbolos de status, prezamos informalidade e descontração e gostamos de observar a vida. A explosão social online está intimamente relacionada com as melhorias socioeconômicas que o país viveu nos últimos 10 anos. A internet tem um papel tão importante no nosso país que no dia 23 de abril deste ano, a presidenta Dilma Rousseff aproveitou na internet, no Net Mundial, Fórum Global que discute o futuro da internet de São Paulo, para sancionar de forma simbólica o Marco Civil da Internet, considerada a nossa Bíblia, né? A Constituição Brasileira da Web. Proposta inédita no mundo, com relação à neutralidade da rede, privacidade do usuário da internet. É, sem sombra de dúvida, um avanço. Destaco que, em seu discurso, a presidenta terminou dizendo que o Marco Civil iguala as vozes das ruas, das redes, a das instituições. Entendo que esse Dia Mundial da Internet serve também para que a gente faça uma reflexão acerca do presente e do futuro, do impacto, das modificações que a comunicação pela internet está causando. Acredito que precisamos avançar nos direitos humanos também na internet, tema que eu trato com muito carinho ao longo da minha vida. Entrei no meu Facebook outro dia e vi que um amigo compartilhou uma importante mensagem. Ele alertava para que as pessoas não sejam propagadoras de mentiras, para que antes de compartilhar, a gente pesquise, leia, verifique. Isso é fácil, isso é justo, isso é digno.
Isso nos faz pensar em fatos que vêm ocorrendo no Brasil. Me fez pensar em como, desde o início da internet, ela é povoada com boatos, muitas vezes mentiras, falsas campanhas, falsificações de distorções, infâmias, coisas grotescas às vezes. Isto sim, isto não é legal. É lamentável que fatos como o acontecido com Fabiane Maria de Jesus no Guarujá tenham acontecido. Só para lembrar, Fabiane foi espancada e morta após uma página no Facebook ter postado um boato sobre sequestro de crianças e bruxarias com retrato falado de uma possível sequestradora que seria ela. E que não era ela. Foi uma infâmia. Algumas pessoas confundiram o retrato com a Fabiane e partiram para o linchamento dela. Foi uma selvageria sem tamanho e assim uma inocente foi assassinada. Com isso, dá para perceber como os rumores transmitidos nas redes sociais, sem verificação de veracidade, podem ser letais. 4 pesquisadores norte-americanos fizeram um estudo que se chamou Cascata de Rumores. O intuito desse estudo era mostrar como a boataria, a proliferação incontrolável de um boato, está presente nas redes sociais, causando algum tipo de prejuízo ao ser humano irreparável, sem volta, como foi o caso do assassinato dessa senhora. Em seu estudo, eles seguiram 250 mil rumores que circulavam no Facebook entre julho e agosto de 2013. Eles conseguiram identificar que 62% eram falsos e que um único rumor falso pode circular durante longos períodos na internet, algumas vezes até 8 anos, sendo lido e repassado por até 150 mil usuários da rede. Esse estudo evidencia que a possível solução para evitar tragédias como a da dona de casa Fabiane Maria de Jesus está no início do processo de circulação de um boato. Ali que tem que ser podado o mal pela raiz. É preciso que antes de publicar qualquer coisa, a pessoa saiba fazer pesquisa, fazer o filtro, checar a veracidade. Isso não deve ser uma opção, deve ser uma obrigação de cada um, de cada uma, enfim, de cada um de nós. Vamos tomar cuidado ao compartilhar e divulgar informações. A ministra de Direitos Humanos, Edrice Salvati, prometeu, diante disso, uma ação do governo para conter nas redes as mentiras e o ódio. O governo federal planeja uma ofensiva que vai nessa linha de defender a verdade e não permitir que se pregue o ódio e a mentira. A ideia, segundo a ministra, é monitorar as redes sociais para identificar criminosos e denunciá-los à justiça. Seguir uma estratégia semelhante à usada no combate à pedofilia, mas abarcando um número maior de violações, ataques racistas, homofóbicos, incitação ao crime e execuções extrajudiciais. Entendo que temos que ir além, temos que ter uma alfabetização informativa, temos que realizar campanhas que aumentem a consciência quanto ao valor da vida, campanhas que propaguem o amor, o respeito ao outro, as boas ações. Temos que fazer um pacto com a vida, um pacto com o bem. Nós temos acesso a bons meios de comunicação, mas de que forma estamos utilizando esses meios? Estamos usando-os de forma inteligente, com respeito em relação ao outro? Nós somos capazes de nos comunicar com habilidade, com responsabilidade e com idoneidade? A liberdade de manifestação de pensamento é simplesmente maravilhoso e tem que ser mantido. É muito bom cada um poder
se decidir ou agir segundo a própria determinação. Mas nós não somos sozinhos no mundo. Nós fazemos parte de uma sociedade organizada que tem limites impostos por normas definidas. Tem que ver onde termina o meu direito e onde começa do outro. A mentira, a falsidade, a ofensa, os atos de discriminação, incentivar o ódio, isso não é direito de ninguém. É um crime que você está cometendo contra o outro. E nós temos consciência, temos racionalidade e temos um coração humano e sustentados nisso que eu digo. Viva a internet, sim, viva a liberdade total na rede, mas com responsabilidade. Senhor presidente, nesta mesma linha, se Vossa Excelência permitir ainda, eu quero fazer mais um registro, porque também no dia 17 de maio foi celebrado em todo o mundo o Dia Internacional contra a Homofobia. Essa data tem como objetivo sensibilizar as pessoas para a necessidade de eliminar o preconceito contra os homossexuais, lésbicas, promover sua igualdade de direitos perante a sociedade. Todos sabem do meu histórico de lutas em prol dos direitos humanos ao longo da minha vida. Por isso, não poderia deixar de vir hoje à tribuna e dizer algumas palavras a respeito desse assunto, que continua sendo um dos grandes tabus, uma das grandes fontes de preconceito na sociedade. O dia 17 de maio foi escolhido como um marco de luta do movimento LGBT em todo o mundo, porque foi em 17 de maio de 1990, portanto, há quase 25 anos, que a Organização Mundial de Saúde excluiu a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. A partir daí, a homossexualidade deixou de ser considerado uma doença. Esse foi um passo importante, eu diria mesmo fundamental, para que pudéssemos ter avanços significativos em torno de temática de direitos da comunidade LGBT. Senhor presidente, infelizmente o preconceito ainda existe, não diminuiu. Em 2012, de acordo com o levantamento do grupo promovido pelo Grupo GAI da Bahia, a mais antiga organização da defesa dos homossexuais do Brasil, fundada em 1980, foram registrados 338 homicídios de brasileiros homossexuais, incluindo 2 transexuais mortas na Itália. Isso representa, segundo a entidade, um assassinato a cada 26 horas, indicando um aumento de 27% em relação a 2011, quando houve 266 mortes, um crescimento de 177% em relação aos 7 anos anteriores. Ou seja, 2012 bateu todos os recordes em matéria de violência e assassinatos contra homossexuais no Brasil. E se aqui a situação é essa, de violência e de desrespeito, apesar dos avanços que registramos nos últimos tempos, em termos mundiais, ainda há muito pouco o que melhorar. 81 países criminalizam o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Esses países representam, em 2013, uma população de em torno de 3 bilhões de pessoas, o que significa que 40% da população mundial não pode viver livremente. Mas já foi pior. Em 1950, esse número chegava a 75% da população. A situação é pior em outros 10 países. Irã, Iraque, Mauritânia, Catar, Nigéria, Arábia Saudita, Somália, Sudã, Emirados Árabes Unidos e Iêmen. Nesses países, de acordo com a Anistia Internacional, a potencial aplicação da Sharia muçulmana pode levar à pena de morte devido à sua orientação sexual. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores, quero destacar a importância de relembrado hoje o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, não apenas aqui no Senado, mas em todo o mundo. Mais do que defender apenas o direito da orientação sexual, esse dia lembra que é uma data de direitos humanos, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos
promete um mundo livre e igual para todos. E nós só vamos conseguir honrar essa promessa se todos, sem exceção, tiverem a proteção que merecem. Por esse motivo, o secretário-geral da ONU, senhor Ban Ki-moon, afirmou: a luta contra a homofobia é uma parte essencial da batalha mais ampla dos direitos humanos para todos no mundo. E a palavra todos certamente quer dizer também os integrantes da comunidade LGBT. É importante destacar que, em 2012, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República publicou um estudo pioneiro na América Latina, compilando dados oficiais sobre a violência homofóbica no Brasil. Nesse documento, cujo título é Relatório sobre a Violência Homofóbica no Brasil, o ano de 2011, fica muito claro que a homofobia no Brasil é estrutural, atingindo a população LGBT nos mais diversos espaços, desde as instituições até a nível familiar. O estudo conclui que a maioria dos agressores é de sexo masculino e que, apesar de disseminada, a homofobia é mais sentida por jovens, por negros e por pardos. O que corrobora estudos revelando que essa população é a mais atingida pela violência, ou seja, existe uma forte ligação entre a homofobia e a discriminação social e racial no Brasil, o que é um fato extremamente importante e que nos remete à questão do polêmico PL aqui na Casa 122, no qual fui relator, mas que não foi votado. Está lá na Comissão de Justiça. Esse projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados em agosto de 2001, sob a forma de lei avulsa, pela então deputada Yara Bernardi, e determinava sanções a práticas discriminatórias em relação à orientação sexual de cada um. Em 2006, ele foi aprovado pelo plenário daquela Casa, mas no formato de uma lei modificativa e de caráter mais abrangente, cujo objetivo era alterar a Lei 7716 de 89, que pune crimes resultantes de discriminação ou preconceito de qualquer natureza. Pelo texto do projeto, ficaria incluído nessa lei também os crimes praticados por discriminação de gênero, de identidade, sexo, orientação, identidade de gênero. Dessa forma, o PL 122 tornaria crime qualquer discriminação contra negros, crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, grupos religiosos, além de punir a discriminação por gênero, identidade de gênero, por orientação sexual, não beneficiando somente um grupo, mas a todos que são vítimas de discriminação em nosso país. Como relator da matéria na CDH, foram realizadas 12 audiências públicas de instrução, construímos uma linha de trabalho ampla e objetiva de combater o ódio, a intolerância e o preconceito contra todas as pessoas, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da indivisibilidade dos direitos humanos e do recurso à lei penal, em último caso. Essa linha de trabalho foi adotada com a finalidade não apenas de viabilizar a aprovação da matéria, mas também de aprovar um texto legal que deixasse bem claro a todos os brasileiros e à comunidade internacional que o Brasil é um país que não aceita de forma alguma nenhum tipo de preconceito e intolerância. Com esse objetivo, realizei um esforço político enorme, buscando o acordo e a conciliação entre os diversos segmentos da sociedade, interessados no projeto, religiosos, quem tinha posição contra ou a favor, leigos, enfim, todos foram chamados. Foi uma longa jornada. Acreditei que o projeto seria aprovado, porque ia garantir, inclusive, a posição de religiosos, garantir a posição dentro dos templos, mas, infelizmente, não aconteceu. Nessa jornada, enfrentei um bom debate entre contrários e favoráveis, mas sempre mantive a convicção de que ninguém perderia com o projeto da forma como estava redigida a proposta que apresentei da CDH. Ao contrário, todos ganhariam que o substitutivo. Isso porque ele não trazia prejuízo a nenhuma ordem, a ninguém,
e ainda elevava o nosso patamar na medida em que traduzia em lei o princípio da liberdade de todos, da indivisibilidade dos direitos humanos, princípio esse acolhido pela Constituição de 88, que fiz parte, já em seu preâmbulo, quando ancora o Estado democrático de direito, dizendo: nos valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. De fato, a dignidade humana e o pluralismo político são princípios fundamentais da República. Como tais, obrigam o Estado a coibir a discriminação e garantir totalmente o combate à intolerância. Com o intuito de manter o projeto na linha do combate ao ódio e à intolerância e ao preconceito com todas as pessoas, retirei do PLC 122 o artigo que fazia remissão ao Código Penal brasileiro para construir um texto que apontasse caminhos para a manutenção dos direitos e garantias fundamentais. Contudo, apesar de um enorme esforço, não só meu, mas eu diria de líderes de todos os partidos, não foi possível. E o projeto acabou sendo indexado ao PLS 236/2012, que trata da reforma do Código Penal, sobre o argumento de que a discriminação da homofobia depende da tipificação desse crime no Código Penal, em que, então, com isso, justificaria o seu pensamento. De minha parte, tenho o coração, a mente e a alma tranquila. Em mim, há o sentimento de que estou cumprindo meu papel nesta história do debate, do bom combate na defesa dos direitos humanos, honrando o mandato que me foi conferido pelo povo do Rio Grande, sempre perseguindo a justiça, a liberdade e os direitos para todos e todas. Senhor presidente, nesse momento em que lembro a passagem do Dia Internacional contra a Homofobia, aproveito para lembrar o saudoso e falecido líder sul-africano Nelson Mandela, um dos maiores líderes dos últimos tempos na luta constante pelos direitos humanos. Mandela disse um dia: sonho com o dia em que todos se levantarão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem, sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. Que possamos, de uma vez por todas, abandonar o ódio e o preconceito e a intolerância para construir uma sociedade, um país, onde o amor seja a tônica maior e a base dos nossos relacionamentos, nossos sonhos, da nossa vida e como interagir com o nosso semelhante. Esse é o meu sincero desejo, como homem público, no momento senador, desse querido país chamado Brasil, e acima de tudo, mas acima de tudo mesmo, como militante dos direitos humanos. Era isso, senhor presidente, os meus 2 pronunciamentos, que Vossa Excelência tolerantemente permitiu que eu os apresentasse na íntegra. Obrigado, presidente. Os cumprimentos, senador Paim. Passo a palavra à senadora Gleisi Hoffmann, do PT do